So I want to consider in this lecture whether the cross really is at the center of the gospel. E eu quero considerar então nessa mensagem se a cruz está ou não no cerne do I think the Evangelho. answer is yes. E eu quero adiantar logo a minha resposta de que sim, eu And I creio. also want to consider why the cross belongs at the center. E eu também quero considerar o porquê que a cruz está no centro. I think we as Christians tend to underestimate what Paul meant when he said the cross was an offense. E nós talvez nós subestimamos o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele falou que a cruz é uma ofensa. I think we underestimate what he meant when he said it was a stumbling block to people. Nós talvez não compreendamos bem ou subestimemos aquilo que ele quis dizer quando ele falou que a cruz é uma pedra de tropeço. Paul wasn't just saying that for rhetorical effect. Veja, o apóstolo Paulo não estava dizendo aquilo para obter um efeito retórico. The cross really was loathed in Roman society. A cruz, ela realmente era repugnante na sociedade romana. And those who died on a cross were also loathed. E aqueles que morreram na cruz, eles também eram repugnados. People wouldn't speak of it. As pessoas não falavam da cruz. They wouldn't even say the word stauros in polite company. Eles não usariam essa palavra, stauros, na companhia de outras pessoas. If your family was going into a city, Se a sua família estivesse indo a uma cidade, you would hide your children's eyes from the crosses that lined the road. elas tapariam os olhos dos seus filhos na estrada quando ali haviam cruzes. The cross was not something to be celebrated, it was something to be avoided. A cruz não era algo para ser celebrado, era algo que tinha de ser evitado. It was something to be hated and spat out of your mouth. Era algo que precisava ser detestado, que não podia estar na sua boca. So Christians were ridiculed for believing that Jesus was their God. Então, os cristãos eles eram ridicularizados por crerem que Cristo era o seu Deus. How could a man who died on a cross be a God? Como que um homem que morreu na cruz pode ser um Deus? People even drew cartoons to ridicule Christians about this. As pessoas até faziam ali aquelas suas charges para ridicularizar os cristãos que pensavam dessa maneira. There's a cartoon that archaeologists found in a tunnel. Há uma charge que foi encontrada por arqueólogos em um túnel. And the cartoon shows a Christian on his knees in front of a crucified man. E aquela imagem mostra um cristão de joelhos de frente a um homem crucificado. To make it worse, the crucified man has the head of a donkey in the cartoon. E o que torna aquela charge algo assim odiento é que aquele homem ajoelhado estava diante de um homem crucificado que tinha a cabeça de um burro. And the caption under the cartoon read, Alexamenos worships his God. E o texto debaixo daquele desenho dizia, what is his name again? Alexamenos. Alexamenos, ele está adorando o seu Deus. Now we have no idea who this Alex was. Nós não temos ideia de quem esse Alexamenos ou Alex era. Was he a child? Was he a teenager? Se ele era uma criança, um jovem. But it's not hard to imagine Alex standing there looking at this cartoon. Mas não é difícil de imaginar Alex, por assim dizer, olhando aquele desenho que foi feito. Watching his friends walk away laughing. E vendo seus amigos indo embora e dando risada dele. And having to decide whether following Jesus was really worth it. E talvez ali naquele conflito de decidir se valia a pena realmente seguir a Jesus. That was the kind of thing the Apostle Paul faced every day of his Christian life. E esse é o tipo de coisa que o apóstolo Paulo enfrentava todos os dias na sua vida. He faced disgust and hatred and offense and ridicule. Ele foi ridicularizado, foi ofendido e as pessoas, elas enojavam-se dele. You know, when you think about it, though, he could have avoided the ridicule pretty easily. E se a gente pensar um pouco, ele poderia ter evitado essa ridicularização de forma relativamente fácil. He could have just said that Christianity was really about something else. Ele poderia simplesmente ter dito que o cristianismo era acerca de alguma outra coisa. Yes, there's that cross thing, but that's not really what Christianity is about. Ele poderia ter dito, sim, tem aquela coisa ali da cruz, mas na verdade o cristianismo é muito mais do que isso. Christianity is really about something cleaner and less ridiculous. E o cristianismo, de fato, ele fala de algo que seja mais puro e menos ridículo do que isso. It's really about something more glorious and less disgusting. Algo que seja mais glorioso, que não seja assim tão odiando ou tão terrível, tão...
Paul didn't do that, though. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo fez. I decided, he said, to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Pelo contrário, ele disse, eu decidi não saber nada a vós, senão a Cristo e este crucificado. Now, why did he do that? Por que ele fez isso? Why not make the center of the gospel something besides the cross? Por que não fazer o centro do evangelho algo além da cruz? There were lots of things he could have talked Há about. tantas outras coisas que ele poderia ter feito ou falado. He could have said, I decided to know nothing among you except the teachings of Jesus. Eu decido não fazer-vos conhecer nada, exceto os ensinamentos de Jesus. He could have said, I decided to know nothing among you except new life of Jesus. Eu decido não fazer-vos conhecer-vos nada, menos ou exceto pela nova vida em Cristo. But he said, I decided to know nothing among you except the crucified Jesus. Mas ele disse que ele não queria que nada fosse conhecido, exceto Cristo e este crucificado. Why did he do that? Por que ele fez isso? He did it because he knew that leaving the cross out of the gospel Ele fez porque ele sabia que se ele deixasse a cruz fora do evangelho, or pushing it to the edges of the ou gospel colocando a cruz ali nos limites do evangelho, or allowing anything else to replace it at the center of the gospel, ou permitir que qualquer outra coisa substituísse a cruz como o centro do evangelho, would empty the gospel out and make it no gospel at all. que isso esvaziaria o evangelho e no final não haveria evangelho nenhum. I'm convinced that one of the greatest dangers the body of Christ faces today E eu estou convencido de que um dos grandes perigos que o corpo de Cristo enfrenta hoje is the temptation to rethink the gospel in a way that pushes the cross out of the center. é a tentação de repensar o evangelho de maneira tal que a cruz é colocada de lado. If you look at the books being published or the blogs being posted, Se você prestar atenção nos livros que têm sido publicados e até nos textos de blog, what you'll find over and over again is a tendency to make the center of the gospel something else. é a tendência que você verá nesse tipo de literatura de fazer o centro do evangelho qualquer outra coisa menos a cruz. Or a tendency to redefine the cross, to Ou- mean something other than Jesus taking the wrath of God for us. Ou às vezes até aquela tentativa de redefinir a cruz, fazendo com que ela não seja exatamente aquilo que nós vimos que é Jesus Cristo sofrendo a pena do pecado para nos substituir nela. In other words, what you'll see is a temptation to do exactly what Paul refused to do. Então o que vemos, em outras palavras, é que há uma tentativa de se fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou que não faria. There is enormous pressure in our lives and ministries to push the cross out of the center. E há enormes pressões em nossa vida e no nosso ministério hoje para que nós tiremos a cruz do centro. There's enormous pressure to make the gospel really about something that won't be quite so offensive to the world. E é uma pressão tão grande de fazermos o evangelho tornar-se alguma coisa que não seja assim tão ofensiva ao mundo. But we have to realize that the whole gospel, Mas nós precisamos compreender de que todo o evangelho, the message that we've been talking about all afternoon, essa mensagem acerca da qual temos falado essa tarde inteirinha, hinges on Jesus dying as a substitute for his people. ela depende desta realidade de Jesus Cristo morrer pelo seu povo. So I want to encourage you over the next few minutes to pray that God would develop in your own heart Então eu quero encorajá-lo de que nesses próximos minutos você peça a Deus para que no seu próprio coração a strong stubbornness like Paul's to make sure the cross stays at the center of the gospel you preach. que no seu próprio coração você tenha uma teimosia tal, como essa do apóstolo Paulo, de fazer a cruz de Cristo o centro da sua pregação. Brothers and sisters, it's not usually a matter of a person deciding to lose sight of the cross. Porque não é uma questão de decisão pessoal fazer com que perdermos a vista da mensagem da cruz. It's not usually that you say, I want to push the cross out. Não é o tipo de coisa que você faz assim, dizendo, eu quero colocar a cruz de lado. No, it's usually much more subtle. É muito mais sutil do que isso. The pressure of the world A pressão do mundo and the desire to make the gospel seem good to the world around e us aquele desejo de fazer com que o evangelho ele pareça bom às pessoas ao nosso redor. can often cause us slowly but surely to lose sight of the cross. É o tipo de coisa que faz com que a gente vagarosamente vá perdendo vista da cruz. Because it is so offensive. Porque a cruz é ofensiva. So I want to say two things. Então eu quero dizer duas coisas. Number one, Primeiro, brothers, don't push the cross out of the center. irmãos, não tire a cruz do centro. Realize that it is at the center. Entenda, a cruz está no centro. One of the subtle errors that we easily make is simply to push the cross out just a little bit.
um dos erros sutis que a gente comete com frequência é aquele da gente tirar a cruz do centro só um pouquinho. And in an effort to make the gospel less offensive to the world, put something else in its place. E a fim de de fazermos com que o evangelho não seja tão ofensivo ao mundo, a gente coloca alguma outra coisa no lugar da cruz. So sometimes without even realizing it, we have the highest excitement about things other than the cross. E então, às vezes, sem perceber, a gente fica super animado com algumas outras coisas que não são a cruz. Our highest emphasis and our highest passion comes out when we're talking about things other than the A cross. nossa ênfase, a nossa paixão, ela está em outras coisas que não a cruz. And so we relegate the cross to a secondary position De modo que a gente acaba relegando a cruz a uma posição secundária. and make something else primary. E fazemos algo mais ou algo outro primário. There are all kinds of things that people put in the center of the gospel. E há vários tipos de coisas que as pessoas colocam no centro do evangelho. Sometimes it's Jesus' lordship or God's kingdom. Algumas vezes será o senhorio de Cristo ou o reino de Sometimes Deus. it's God's purpose to remake the heavens and the earth. Às vezes é o propósito de Deus de refazer céus e terra. Other times, people make God's work of transforming culture the center of the E gospel. outras vezes alguns vão falar sobre o poder transformador da cultura de Deus But como o whatever, centro do evangelho. but whatever it is, the point is that over time, we communicate by the very way we talk that the cross doesn't belong in the center. Mas o ponto é que, com o tempo, a gente acaba comunicando de que, pela maneira como nós falamos ou pelas ênfases que nós damos, que a cruz não está no centro. Let me give you one example. Deixe-me dar um exemplo. This seems to be happening way too often with regard to a renewed emphasis on the kingdom of God. Isso parece estar acontecendo, talvez com mais frequência do que desejávamos, com relação ao reino de Deus. Now, the kingdom is an incredibly important theme in the Bible, and it's good that evangelicals are thinking hard about E é it. bom que os evangélicos estejam pensando sobre o reino de Deus, porque é um tema de grande importância da nossa fé. But as I read the books and the blogs being written, Mas quando tenho lido os livros e os textos de blogs sobre a questão do reino de Deus, it seems to me that far too often when evangelicals talk about the kingdom, o que me parece é que, com frequência, quando os evangélicos falam sobre o reino, there's an almost reactionary tendency not to say much about the cross. há uma reação, uma tendência reacionária que eu percebo de não tocar muito no tema da cruz. It's as if the kingdom is a different story entirely. É como se o reino fosse uma outra história. We tell the story of the kingdom and there's no place for the cross. E a gente então é capaz de contar a história do reino, mas não há nessa história um lugar para a cruz. It's almost as if in our understanding of the kingdom we can't find a place to fit the cross in. É como se na nossa compreensão do reino a gente não consiga encontrar ali um lugar para poder encaixar a cruz. So because we've misunderstood either the kingdom or the cross or both, E porque nós compreendemos mal ou o reino ou a cruz ou ambos, we manage to create in our thinking a canyon between cross and kingdom. nós acabamos por criar na nossa forma de pensar um hiato entre a ideia de reino e a ideia de cruz. We can talk about the cross A gente fala da cruz, and we can talk about the kingdom, depois a gente fala do reino, but we don't know how to bring them mas a gente não together. consegue, a gente não dá conta de unir essas coisas. I don't think the Bible leaves us with such a canyon, though. Mas eu não acredito que a Escritura nos deixe com esse hiato. I don't think there's a rift between cross and kingdom in the story of the Bible. Eu não acho que há uma falha entre o reino e a cruz na história da Escritura. And here's how I think the two come together. E veja como eu penso como essas duas coisas elas se encontram It's just one sentence. em uma sentença só. The only way into the kingdom is through the cross. O único acesso ao reino é pela cruz. Yes, it's true that Jesus came to inaugurate a kingdom which is going to be established with perfect justice and righteousness. Sim, é verdade que Cristo veio para inaugurar um reino que será estabelecido com perfeita justiça. But that's not good news for us if we are rebels against God. Mas isso não será boa nova para nós se nós formos rebeldes contra Deus. If the kingdom is full of perfect righteousness, Se o reino é cheio de justiça perfeita, how are you going to get into it? como é que você vai chegar neste reino? Como você vai entrar nele? No, the fact that Jesus is inaugurating a kingdom is good news Sim, o fato de que Cristo está inaugurando um reino
é boas novas. only because he also came to save a people who could be part of that kingdom. Mas só é boas novas porque ele veio salvar um povo para fazer parte deste reino. And he did that by dying in the place of those people for their E ele sin. o fez morrendo no lugar dessas pessoas por causa do pecado delas. You see, it's the same thing we were talking about earlier. Jesus is not just king, he is suffering king. Lembra o que eu estava falando mais cedo? Ele não é só um rei, mas ele é um rei sofredor. Put another way, it's the cross and the cross alone that is the gateway to the blessings of the kingdom. Em outras palavras, é a cruz e a cruz somente que é o caminho de entrada para o reino. And that's how you pull all of this together. E é assim que nós colocamos então essas coisas juntas. So if you preach a sermon or write a chapter about the good news of the kingdom, Então, se você escrever um texto ou um sermão sobre as boas novas do reino, but then you neglect to talk about the cross, mas negligencia a cruz, you've not preached any good news at all. você não está pregando boa nova nenhuma. You've just told all of your people about this wonderful thing, the kingdom, Você apenas falou para o seu povo sobre essa coisa maravilhosa que é o reino, that they will never get into. mas eles nunca vão entrar nele. It's only good news to them if they can get into it, and that happens through O Jesus' reino death. só é boa nova para o seu povo se eles podem entrar nele, e só poderão fazê-lo através da morte de Cristo. na cruz. So by all means, we as Christians should preach about the kingdom. Então, sim, claro, como cristãos, precisamos pregar sobre o reino. We should write about God's purpose to remake the heavens and the earth. Sim, devemos escrever sobre o propósito de Deus de refazer céus e terras. We should talk about God's coming reign. Nós devemos falar sobre o reino que vem. But we should never forget that those things are not good news by themselves. Mas nós não podemos esquecer que essas coisas não são em si mesmas boas novas. They are only good news for us through the death and resurrection of Jesus on Elas our só são behalf. boas novas para nós através da morte e ressurreição de Cristo na cruz. If we ignore that, if we downplay it, if we shove that truth out of the center of the gospel, Se nós ignorarmos isso, se nós escondermos essa verdade por then causa do evangelho que a gente quer pregar, we make that whole message not good news at all, então essa mensagem toda não será boa notícia, não será boa nova nenhuma. but a terrifying message of judgment to rebellious sinners. Mas será, na verdade, uma mensagem terrível de julgamento, de juízo sobre pecadores. So brothers, don't push the cross out of the center. Então, irmãos, não tirem a cruz do centro. Proclaim it as the center of the gospel. Proclame a cruz como o centro do evangelho. It is the cross and Jesus' resurrection that make the news good. É a cruz e a ressurreição de Cristo que fazem as novas boas. Second, Segundo, brothers, don't redefine the cross. não redefinam a cruz. Don't change the meaning of it Não mude o significado dela, in order to make it more palatable to the a world. fim de fazê-la mais palatável ao mundo. That's another subtle error that we can fall into very easily. É um outro erro sutil no qual nós podemos cair com facilidade. We can manage simply to change what the cross means so that it's more palatable to the world. Nós podemos, às vezes, mudar o que a cruz significa simplesmente para torná-la mais palatável ao mundo. You see, the Bible's teaching about what Jesus did on the cross A cruz ensina aquilo que... a palavra ensina aquilo que Cristo fez na cruz. the fact that he was dying in the place of sinners is revolting to the world around E o us. fato de que ele estava morrendo no lugar de pecadores é algo revoltante ao mundo em nosso redor. I mean, the fact that God would be wrathful toward us. Só o fato de que Deus está irado contra nós, And even worse, that he would pour out that wrath on his son and allow his son to die as a substitute for us is completely revolting. e pior é que ele derramaria toda essa ira sobre o seu próprio filho para que ele recebesse a ira de Deus em nosso lugar. Isso é revoltante para esse mundo. And yet, that's exactly what the Bible teaches. E, no entanto, é isso que as Escrituras ensinam. Jesus understood that by his death, he was pouring out his blood for the forgiveness of sins. Jesus entendeu que por sua morte ele estava derramando o seu sangue para a remissão de pecados. Peter understood that Jesus was bearing our sins in his body on the tree. O apóstolo Pedro, ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo estava carregando nossos pecados no madeiro. This is what the Old Testament sacrifices were pointing forward to. E é isso que o Antigo Testamento apontava, o sacrifício apontava justamente para essa direção do sacrifício de Cristo. As Jesus hung on the cross, he was dying as a substitute for his people. Quando Cristo estava pendurado no madeiro, ele estava morrendo como um substituto pelo seu povo. As we said before, all their disobedience and rebellion, Como dissemos antes, toda desobediência e rebelião, all their sin was credited by God to Jesus. todo o pecado foi creditado por Deus a Jesus. God looked at Jesus as if he had committed it all. É como se Deus olhasse para Cristo e ele houvesse cometido todos os pecados pelos quais ele morreu.
And God executed the sentence of death against E him. Deus então executa a sua sentença de morte contra ele. You have to be careful, brothers, that you don't knock the offensive edges off the gospel. E você tem que ser cuidado para você não evitar aquelas elementos ofensivos do evangelho. You can't tell the world around you that Jesus was simply dying as a consequence of evil in the world. Você não pode dizer às pessoas que Jesus morreu como uma consequência da maldade que existe no mundo. You can't tell them that it was just human power brought to a terrible point and killing Jesus. Não pode dizer que foi apenas o poder humano que foi levado num ponto terrível que culminou na morte de Cristo. You can't pretend that there was no wrath of God involved. Não adianta fingir que não havia envolvido naquele processo a ira de Deus. You can't pretend that Jesus wasn't dying as a substitute. Não é possível fingir que Cristo não estava morrendo como um substituto. I read one author who said that the cross was just a way for God to show us the pain of forgiveness. I read one author who said Autor que ele leu disse that the cross was the best way God could show us que a cruz era a melhor maneira através da qual Deus podia mostrar-nos how much it hurts to forgive. como é difícil perdoar. Friends, that's not what the cross was about. Isso não tem nada a ver com a cruz. It is a redefinition É uma redefinição of the cross da cruz to make it more palatable to the para world. torná-la mais palatável ao mundo. No, brothers, don't redefine the cross. Não, irmãos, nós não devemos redefinir a cruz. Proclaim it Precisamos as the Bible proclamá-la teaches it. da maneira como a Escritura o faz. A third point. Terceiro ponto. A third point. Brothers, don't replace the cross. Irmãos, não substituam a cruz. Don't replace substitution with something else. Não coloque a substituição no lugar de alguma outra coisa. Many authors today would argue that there are many images of the atonement in the Bible. Muitos autores vão dizer que há muitas imagens da expiação nas Escrituras. There are many different images of what was happening when Jesus died. Há muitas imagens diferentes que mostram ou exibem o que estava acontecendo quando Cristo morreu. There's redemption, reconciliation, Redenção, reconciliação, adoption, healing, conquest. adoção, cura, conquista. All of these are ways the Bible talks about what Jesus did on the cross. São todas essas as formas que as Escrituras falam daquilo que Cristo fez na cruz. And the argument is often made that penal substitution is just one more image among the many. E o que tem sido dito é que a substituição penal é apenas uma dessas imagens entre várias outras. And that all you need to do is pick one of the Bible's images, E o que você deve fazer então é simplesmente pegar uma dessas várias imagens que a Escritura traz base your preaching around that, and you'll be fine. e você baseia a sua pregação em torno dessa imagem e vai estar tudo certo. But here's the thing. Mas veja só, The Bible's images of atonement don't work like that. as imagens bíblicas da expiação não trabalham dessa maneira. It's not an all-you-can-eat buffet Não é um buffet, não é um desses buffets de restaurante que você escolhe o que você quer. where you can pick this and leave that. Em que você pode escolher esse alimento, deixar aquele de lado. No. All the images work together. Não. Todas essas imagens, por assim dizer, elas operam, trabalham juntas. And in fact, all the images that the Bible uses to describe atonement, E, de fato, todas essas imagens que a Escritura utiliza para descrever a expiação, all of them finally find their resolution in penal substitution, todas elas encontram a sua solução final, por assim dizer, na substituição penal. in Jesus dying in the place of his people. Em Jesus morrendo no lugar do seu povo. In other words, if you trace down the reality that lies behind the images, Em outras palavras, se você busca a imagem por detrás, if you ask Yes. if you ask enough how and why questions about those images, se você perguntar o suficientemente os porquês dessas imagens nas Escrituras, then what you find at the bottom of every single image is penal substitution. então o que você encontrará no fundo de cada uma dessas imagens So é a substituição penal. So take reconciliation, for example. Por exemplo, vamos ver a reconciliação. That's sometimes held up as an alternative to the image of penal substitution. Porque a reconciliação às vezes é apresentada por algumas pessoas como uma alternativa à substituição penal. The Bible certainly talks about the cross in terms of reconciliation. Porque a Escritura, sim, ela fala sobre a cruz como a reconciliação. But if you start asking why and how questions of reconciliation, Mas se você passar a perguntar os porquês e os comos
da reconciliação, what you find is that that image depends on penal substitution to give it any meaning. você descobrirá que aquela imagem ou ideia de reconciliação, ela depende da substituição penal para que tenha algum significado. So, why is reconciliation necessary? Por exemplo, por que é a reconciliação algo necessário? Reconciliation is necessary because somebody is angry at somebody else. A relationship's been broken. E a reconciliação é necessária porque alguém está zangado com outra pessoa, um relacionamento foi quebrado. Well then, ask another question. Vamos perguntar uma outra questão. Is reconciliation needed because we are angry at God or because God is angry at us? Será que a reconciliação é necessária porque nós estamos irados contra Deus ou é Deus que está irado contra nós? Well, it's because God is angry at us. É porque Deus está irado contra nós. So how then is reconciliation with God effected at the cross? Então, como é que a reconciliação com Deus ela é efetivada na cruz? How does the reconciliation happen? Como é que acontece, afinal de contas, essa reconciliação? The answer is that Jesus absorbed the wrath of God for A us. resposta é que Jesus absorveu a ira de Deus por nós. The just died for the unjust. O justo morreu pelo injusto. You see, reconciliation doesn't just hang out there. Você percebe, a reconciliação não é uma coisa que está ali parada no ar. It finds its meaning in Jesus dying in the place of his people. Ela só vai encontrar o seu significado pelo fato de que Jesus morre no lugar do seu povo. You see, all these images, when you chase them down with questions, Você percebe? Todas essas imagens, quando você começa a persegui-las com questões, all of them come right back to Jesus taking the punishment his people deserve. todas elas vão acabar nos levando para aquele caminho de Jesus recebendo a punição pelos nossos pecados. So I think all this leaves us with one really inescapable conclusion. Então, eu penso que isso nos deixa com uma única e inescapável conclusão, Unless the Son of God died in our place and took the punishment we deserve for our sins, que é a seguinte: a menos que o Filho de Deus houvesse morrido na cruz e tomado em si a punição pelos nossos pecados, we will not be saved and we will not be citizens of his kingdom. não seríamos salvos e nem cidadãos do seu reino. The guilt of our sin is just too deep. A culpa do nosso pecado é tão profunda. And friends, if that's true, then we cannot soften the edges of the gospel message. Então, sendo isso verdade, nós não podemos tornar a mensagem do Evangelho assim mais Soften. nós não podemos amaciá-la. We can't move the death of Jesus to the side. Nós não podemos mover a morte de Cristo para o lado, para as extremidades. We can't replace it with any other truth. Nós não podemos substituí-la por nenhuma outra verdade. We can't make it into something less offensive to the world than it really is. Nós não podemos torná-la em algo que seja menos ofensivo ao mundo do que de fato ela é. And if we try to, then we present the world with a message that is not saving. E se nós tentarmos fazer isso, o que acontecerá é que apresentaremos ao mundo uma mensagem que não é salvadora. And that's therefore no good news at all. E que, portanto, não é uma boa nova de maneira nenhuma. Did you ever wonder why the cross became the symbol of Christianity? Você já parou para pensar por que a cruz se tornou o centro do cristianismo, o símbolo do cristianismo? Why wasn't the symbol something else? Por que o símbolo não foi alguma outra coisa? Why is it that Paul says he'll know nothing among them but Christ and him crucified? Por que o apóstolo Paulo disse que não fará saber nada além de Cristo e este crucificado? Why does Paul call his message the word of the cross? Por que o apóstolo Paulo chama a sua mensagem de a palavra da cruz? Why doesn't he call it the word of something else? Por que ele não chama a mensagem dele a palavra de alguma outra coisa qualquer? I think the reason is because it is the cross that deals with the deepest problem of our E eu existence. creio que é porque, e a resposta é porque a cruz é aquela que lida com o problema mais profundo da existência humana. The deepest and most profound problem we have is not death. O problema mais profundo que nós temos não é a morte. Death is the result of something deeper. A morte é o resultado de algo que vai ainda mais fundo. You see, what lies at the bottom of it all is our sin. Você percebe o que está no fundo de todas as coisas é o pecado. And it's the cross that reaches all the way down to the deepest point of our need, our sin. E no final das contas é a cruz que alcança esse ponto mais fundo. And it's the cross that deals with that problem once and for all. E alcança e lida com os problemas mais sérios que nós temos e de uma vez por todas. So praise God. Então, louvado seja Deus. The cross stands forever
and always and rightly A cruz permanece para sempre. at the center of our faith. Permanece para sempre no centro da nossa fé. Thank you. Obrigado, irmãos. Amém. Thank you. Irmãos, muito bem. Nós estamos encerrando, então, a série de 3 aulas. Nosso irmão, pastor Greg Gilbert, sobre o Evangelho. E eu quero ouvir agora, se os irmãos têm aqui alguma pergunta ou consideração final que desejam fazer. Aqueles que nos assistem pela internet e desejarem também fazer a sua pergunta, mandem-na, para que nós temos ainda alguns minutos que podemos usar para responder a sua pergunta. Se o irmão quiser se manifestar, erga o braço e alguém vai levar o microfone para você. O irmão aqui é o irmão Alex. Boa tarde, né? O nosso contexto, principalmente o que a gente tem vivido aqui no Brasil, é justamente o que o irmão falou a tarde toda, é justamente esse esvaziamento da mensagem, é justamente a cruz sendo tirada do centro, e o que a gente encontra são pessoas que tiveram essa experiência nas igrejas e que muitas das vezes agora ficam totalmente desorientadas, e quando procuram outras igrejas, quando se reencontram, se eu posso usar essa palavra de uma maneira mais adequada, com a igreja, talvez justamente esse pré-contato, esse esvaziamento, essa falta de integridade da mensagem é que se torna uma grande barreira quando você apresenta isso. Então, uma das dificuldades que a gente tem encontrado é que essa ausência da cruz, essa retirada da integridade do Evangelho tem gerado uma resistência justamente nessas pessoas que estão bastante magoadas, ressentidas com isso. Então, quando você se aproxima, quando a igreja tenta abraçar essas pessoas, elas se tornam mais difíceis, às vezes, até do que você pregar a palavra para um ímpio, que nunca a conheceu de maneira tão direta. Então, a minha pergunta fica especificamente na seguinte questão. Como as igrejas podem, inclusive, acho que esse é o principal objetivo desse curso, fazer com que essa mensagem, com que a cruz agora, recolocada no centro, se aproxime de uma maneira que consiga alcançar, romper justamente essa barreira que foi criada justamente pela essa falta que as igrejas inadvertidamente colocaram no coração dessas pessoas. Okay. Let me try to summarize his question. He began by saying that what you just said here is pretty much the context of evangelicalism in Brazil. Most of the believers, they embrace the gospel that doesn't have the cross in the center. And when they are confronted, when they eventually fall in a church and where the cross is preached, and they are confronted to that reality, they are very much hostile to that truth. And sometimes it's even easier to preach the cross to an unbeliever than to a believer that hasn't understood or hasn't been taught about the cross through his Christian life. So what would be your advice on how to reach those people that they came from a Christian or evangelical background, but they had a very feeble kind of gospel with no cross? I have a couple of pieces of advice for you. Eu tenho alguns conselhos que eu posso oferecer para responder à pergunta do irmão. One is to always remember that simply calling yourself a Christian doesn't make you a Christian. Um deles é sempre lembrar o ouvinte de que o fato dela chamar-se ou dizer-se um cristão não significa que ela o seja. There are many who profess faith in Christ who really are not Christians. Há muitos que professam fé em Deus, mas que não são mesmo cristãos. So if you run into a person who calls themselves a Christian and yet is hostile to the message of the cross, Então, se você encontra-se com uma pessoa que se diz cristã, mas às vezes é hostil à mensagem da cruz, I would say you're probably not dealing with a Christian. eu diria que é possível que você nem esteja lidando com alguém que seja um cristão. Still, what do you do with a person like that? E ainda assim, o que fazer com uma pessoa dessa que está assim? I think the best approach is simply to preach through books of the Bible in order. Eu penso que a melhor maneira é nós pregarmos os livros das Escrituras na sua ordem. Instead of jumping from one place to another in Scripture, Em vez de pularmos de um lugar ao outro na Escritura, start at the beginning of Matthew and preach all the way through it. apanhe, por exemplo, o Evangelho de Mateus e pregue ele inteiro. Or start at the beginning of Romans and preach all the way through Ou it. o livro
aos Romanos, a epístola aos Romanos, e pregue ela toda. If those people are willing to submit themselves to Scripture, Se essas pessoas estão dispostas a submeter-se à Escritura, they will see that every book of the Bible runs toward this understanding of the cross. elas acabarão percebendo que todos os livros das Escrituras, elas apontam para a cruz. And then they'll be presented with the fundamental question of human existence. Então elas serão apresentadas à questão fundamental da existência humana. Will you believe this and rely on it or not? Você vai crer e confiar nisso ou não? Ok? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Alguém? Acho que eu tenho aqui uma ou outra da internet. Vamos ver. Ok, acho que eu vou ter uma ou duas perguntas aqui. Essa pergunta é feita por Rogério Araújo, de Fortaleza, Ceará, a quem a gente agradece por estar ouvindo essa mensagem. Ele diz assim: fico feliz por ter esta oportunidade de escutar essa mensagem. Minha pergunta é: a mensagem da cruz, pregada de forma dura, inclui também denunciar a atitude de líderes que são incorretas, expondo-os? This question is... I'm happy, I'm glad to listen to the message. And my question is, the message of the cross preached in this harsh way, does it include to denounce the attitudes of leaders that are not correct? Exposing them? Does the message of the cross preached in this hard way Yes. include that? Yeah. Ah. Okay, you've already asked the question here, Yes, right? I did. Well, I think that if Christian leaders are preaching something that is not the biblical gospel, Eu penso que se líderes cristãos estão pregando algo que não seja o evangelho das Escrituras, they need to be corrected and ultimately confronted. eles precisam ser corrigidos e, em última instância, confrontados. I think the New Testament gives us very good instructions about how that's supposed to be Eu done. penso que o Novo Testamento nos dá instruções muito precisas sobre como isso deve ser feito. And Paul says that if someone is erring, you who are spiritual should restore him gently. Sorry. Paul says that if someone errs, you should restore him gently. Que o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém erra, nós precisamos restaurar essa pessoa e fazê-lo de maneira gentil. But he also holds the church in Galatia accountable. Mas você vê que ele chama a responsabilidade da igreja da Galácia, For listening to and believing a gospel that is not the true one. porque aquela igreja estava ouvindo e atentando-se a um evangelho que era outro evangelho. So I would think that if you encounter a leader who's not preaching the true gospel, Então, se você encontra-se com um líder que não está pregando o verdadeiro evangelho, a first step would be to try to gently teach him. o primeiro passo seria o de gentilmente tentar ganhar essa pessoa ensinando-a. In the book of Acts, Apollos was taken aside. No livro de Atos, nós vemos que Apolo foi chamado ali de lado And taught more accurately about the way of Jesus. e ele foi ensinado de maneira mais precisa sobre o caminho de Cristo. But eventually, someone who's preaching a false gospel Mas, eventualmente, quando alguém está pregando um falso evangelho, must be confronted with the fact that the gospel he's preaching is false. precisa ser confrontada de que o evangelho que ela está pregando é falso. In fact, I think that's a very important part of being a faithful Christian and Christian leader. E eu creio que isso é uma parte fundamental de ser um cristão fiel, um líder fiel. Ok. Alguém mais aqui tem alguma pergunta que deseja fazer? I may have another question. I don't know if you want to answer this. Inside the question, once solved, once saved, saved forever. How to deal with the Hebrews 6:4 and 6? Oh, okay. You want to answer that? Sure, briefly. You can Ok. ask it. Tá bom, aqui tem mais uma pergunta de Marcelo André Mittestaudt, é um nome acho que alemão, ele é de Lajeado, Rio Grande do Sul, e pergunta dentro da questão uma vez salvo para sempre salvo, como fica a situação de Hebreus, capítulo 6, versos 4 e 6.
Yes, I think the author of Hebrews is warning about exactly the kind of false faith we were talking about before. Eu acho que o autor, os Hebreus, está alertando contra aquele tipo de fé falsa acerca da qual nós estávamos falando antes. In fact, I actually think he's commenting on Jesus' parable of the soils. Eu, inclusive, acredito que ele está fazendo ali um comentário acerca da parábola dos solos do Senhor Jesus From Cristo, Matthew 13, I believe. de Mateus capítulo 13. In that parable, Jesus says that many people will receive the word and bloom. Ele disse que naquela parábola que muitas pessoas receberiam o evangelho e o abraçariam, ou floresceriam. But 3 of the kinds of soil are not really Christians. Mas 3 tipos de solo ali são de não cristãos. Even though they might have looked like Christians in the beginning. Embora eles tenham parecido ser cristãos logo no começo. It's only the 4th type of soil that produces a crop that really is Christian. É só o 4º tipo de solo que produz fruto, que é o cristão. I think the author of Hebrews, whoever he is, Eu penso que quem quer que seja o autor de Hebreus is talking about the same thing. está falando aqui da mesma coisa. He's speaking to a congregation of people, all of whom profess Christ. Ele está falando de uma congregação de pessoas, todas elas que tenham professado a Cristo, And he's saying to them, make sure your profession of faith is real. e ele está dizendo àquelas pessoas: certifique-se de que a sua profissão de fé é verdadeira, é real. Make sure that your profession of faith isn't like the thorny soil or the rocky soil. Certifique-se de que a sua profissão de fé não seja como daquele solo rochoso, daquele solo espinhoso. Make sure yours is not a false, empty faith. Certifique-se de que a sua fé não é uma fé falsa e vazia. Because that kind of faith is not saving at all, as James says. Porque essa fé não é uma fé salvífica de maneira nenhuma, como diz Tiago. It's interesting at the end of Hebrews 6, É interessante que no final de Hebreus 6, after Paul has warned them of this, depois que o apóstolo Paulo os alerta sobre isso, he encourages them by saying, though we speak in this way, we're sure of better things. ele os encoraja dizendo que embora nós falemos dessa maneira, nós esperamos ou ansiamos coisas melhores. He's encouraging them and saying, I don't think your faith is false. E ele os encoraja dizendo: não penso que a fé de vocês seja falsa. I think it's a true, living, genuine faith. Eu penso que, creio que ela é uma fé verdadeira, genuína, So press viva. on. Então, persevere. Now, what if one of the church members eventually did show his faith to be empty? E o que dizer quando um membro de uma igreja mostrou que a sua fé era vazia? Would the author of Hebrews have said that person lost his salvation? Será que o autor de Hebreus está dizendo que aquela pessoa perdeu a salvação? I don't think so. Eu não creio nisso. I think he would have said that person never had salvation in the first Eu place. penso que o que ele quer dizer é que aquela pessoa no final nunca teve a He- salvação. His was a dead, empty faith. Que a fé que ele tinha era uma fé vazia e morta. Exactly the kind that James says cannot save. Exatamente aquele tipo de fé que Tiago diz que não pode salvar. Ok. Thank you. Alguém mais? Muito bem. Eu penso que acho que chegamos já no nosso limite. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui, que passaram essas horas aqui conosco. Obrigado por terem vindo, obrigado por fazerem parte desse curso. Nós estamos gratos a Deus pela sua vida. Nós esperamos que o tempo de estudo da Palavra de Deus, embora eu sei um tanto cansativo, mas seja de grande proveito para os irmãos, produza fruto no seu ministério, na sua vida, na sua comunhão com Deus. Quero publicamente também agradecer os irmãos que nos assistiram por essas horas todas pela internet, que participaram. Nós rogamos a Deus que use esse curso e os tempos de aprendizado que temos tido aqui nos próximos módulos como um estímulo para que você estude mais a palavra de Deus. Uma palavra que eu quero dar é que nós estamos recebendo o apoio de alguns seminários. Nós queremos que esses cursos aqui, eles de alguma maneira fomentem nos irmãos o desejo e o interesse de aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, no estudo da teologia, e, quem sabe, buscar alguns desses seminários que nós, com os quais temos trabalhado para aprofundar ali a sua instrução. Aqueles que já passaram pelo seminário poderão, nesse curso aqui, talvez rever algumas coisas, reconsiderar outras, enfim, ter um tempo de reflexão em temas importantes que, às vezes, a gente não tem condições de trabalhar assim tão detalhadamente na época das conferências da Fiel. Então, obrigado aos irmãos, obrigado pelo investimento que fizeram. Nós desejamos muito vê-los aqui nesse local
em agosto, quando teremos o 3º módulo. A gente vai dar prosseguimento às marcas da igreja. Teremos 3 irmãos que foram convidados e são irmãos muito capazes e experimentados no ministério, que se dispuseram a estar aqui em agosto. Em outubro teremos, se Deus permitir, o último módulo. E então queremos estimular aos irmãos que façam sua matrícula, participem pela internet, participem também aqui no auditório da Editora Fiel. Aos preletores que vieram, 2 deles tiveram de partir mais cedo, o Dr. Eber Júnior, o Dr. Davi Charles Gomes. Também quero expressar aqui a nossa palavra de gratidão pela vida deles e pelo tempo que dispuseram aqui entre nós. Ao nosso irmão Greg Gilbert, a nossa profunda gratidão. We thank you very, very much for coming and being with us and teaching, ministering the Word of God. Thank you very much. May the Lord bless you and bless your ministry. Então, se é assim, irmãos, nós estamos dispensados. Eu vou pedir ao irmão Greg to pray, para orar e encerrar assim o nosso 2º módulo do CFL. Okay, let's pray. Yeah. Father, we thank you for this time you've given us together. Pai, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos deu juntos. We thank you that you are our Creator and our Lord. Senhor, agradecemos porque tu és o nosso Criador e Senhor. And we thank you most of all, Father, that you have not left us in our sins. E agradeço, acima de tudo, porque o Senhor não nos deixou em nossos pecados. But you have given us the good news. Mas o Senhor nos deu as boas novas. You sent your Son Jesus to live life in our place. O Senhor mandou o seu Filho Jesus para viver a vida santa em nosso lugar. To die death in our place. E para morrer a morte em nosso lugar. And to live again in our place. E para ressuscitar e viver novamente em nosso lugar. As the first fruits of the new life that you will give us one day. Como os primeiros frutos da nova vida que o Senhor haverá de nos conceder. Father, help us to remember these things. Senhor, ajuda-nos a lembrar estas coisas. Help us to live them out in every detail of our lives. Ajuda-nos, Senhor, a viver estas coisas em cada detalhe de nossas vidas. We pray all these things for Jesus' honor. Nós oramos estas coisas para a honra de Jesus. And in his name. E também no nome dele. Amen. Amém. Obrigado, irmãos.